Salve galera do Museu da Pelada, a gente está aqui hoje no bairro de Higienópolis, em São Paulo, para mais uma resenha com Giselda Bellini, companheira do Bellini, capitão da Copa de 58, conhecido pelo gesto do levantar da taça. Vamos lá para mais uma resenha aí com a gente. A gente está aqui, né, na casa da Giselda Bellini, né, a esposa e companheira do Bellini. Durante quantos anos? Então, chegamos a fazer 51 anos de casados, né? Bodas de ouro. Mas com namoro, noivado, ficamos 54 anos juntos. E você falou uma coisa que eu acho interessante. Você disse assim, a mulher do Bellini. Eu tenho um amigo muito querido lá no Rio, e que dizia assim, ela não é a viúva do Bellini, porque para nós aqui no Rio, vascaínos, ele é imortal, inesquecível. Me emocionou muito, sabe? E até agora, para falar isso para você, me lembrei. E continua vivo, né? A memória dele, até no Rio de Janeiro, acho que mais ainda, né? Ele fez uma história bonita lá, né? Os maiores títulos que ele teve, fora, claro, o Campeonato Mundial, ele conquistou lá. Né? Foram 10 anos de Vasco da Gama. 10 anos de Vasco. Ele era natural de Itapira. Sim, você também, né? Também. Como é que se conheceram lá em Itapira? Eu conheci porque o nosso prefeito lá quis homenageá-lo. Foi a maior festa que Itapira teve em todos os tempos até hoje. Não houve igual, quando o Bellini chegou. Caramba. E eu me lembro, eu era garotinha, sabe? Ele lá no carro. Então ele já era conhecido pelo gesto de ter levantado a Copa, que é o que depois... Sim, estava todo mundo esperando e tal, né? Um dia pergunto para ele, Bellini, quando você vai jogar em São Paulo? Ele falou, mas por que você quer saber isso? Eu falei, porque eu vou esperar você vir jogar aqui no Pacaembu, para fazer a minha festa de aniversário. Aí ele me perguntou, mas você ainda faz festa de aniversário? Aí eu disse assim, mas é claro, vou fazer 15 anos, meu pai quer fazer. Ele falou, espera um pouquinho, quantos anos você tem? Você tem 14 anos. Você vai fazer 15? Não, então não podemos continuar com esse namoro. Eu sou seu pai, é mais fácil ser seu pai do que seu namorado, né? 15 anos de diferença. Aí terminamos. Quando foi no final do ano, ele me ligou e perguntou se eu estava namorando, se eu tinha esquecido dele. Eu falei, não esqueci de você nem um dia, é claro que eu não estou namorando. Aí ele falou, então eu vou levar aliança porque realmente eu não esqueci de você um dia. Hoje, essa frase que eu vou dizer agora, eu acho ela banal. Que qualquer coisa, qualquer um está dizendo isso. Mas naquela época eu nunca tinha lido, ouvido, claro que não, mas lido romances, coisas, nada. Ele falou, não, eu quero casar com você porque você é a mulher da minha vida. Uma frase. Segundo, eu sou muito conservadora e tradicional. Para mim, casamento é uma vez só e para sempre. Então, não pensava em casar com você, porque pela diferença de idade não será um casamento para sempre. Mas eu vou arriscar, porque não me esqueci de você um dia, e eu acho que o casamento é assim, amar a vida toda como a primeira vez. E eu sei que eu vou te amar sempre. Então, foi assim. Aí meu pai falou, olha, tudo bem, vocês podem ficar noivos, mas ela tem que se formar primeiro. No caso, magistério, né, que eram uns 3 anos do ensino médio. Sim. Eu me formei no dia 12 e marquei o casamento para o dia 22.
Tomei 12 de dezembro, marquei para 22 de dezembro. E foi um casamento para sempre mesmo. Ele era um cara bonito, Nossa, né? E aí tem uma história que fala que ele foi talvez o primeiro jogador a explorar a imagem. Isso é verdade? Ou... Não, acontece o seguinte, não existia o modelo, né? Uhum. E a propaganda era sempre com pessoas, as propagandas comerciais, né, eram sempre com pessoas bonitas, porque a profissão de modelo não existia, né, nem para homem, para mulher, acho que sim. E geralmente eram as atrizes, mas para homem não. Vários segmentos assim estavam querendo explorar a imagem dele. O Bellini ele era muito conhecido pela raça, né? Que ele era um zagueiro raçudo. Ele não era um jogador técnico, vamos dizer assim. Ele não tinha jogadas bonitas, mas ele era muito firme. Era um paredão, uma barreira, como eles diziam, né? Tinha muita força, ele era viril e não admitia brincadeira, nada. Eu me lembro dele contar assim para amigos nossos, né, que na Copa 58 uma zola caiu e começou a se contorcer. Ele chegou e falou: levanta daí já, se não quer levar uns supapos, né? Já bravo, não admitia ficar caído, sabe? Uhum. Não vai nenhuma crítica aos jogadores que caem, mas bom momento, né? Ele dizia: levanta, moleque, levanta. O Mazzola era um dos mais jovens, né? Sim. E levanta daí logo, rapaz, você não leva uns supapos ainda, desse jeito, né? Então... E é interessante falar da questão da raça e do comprometimento do Bellini dentro de campo, porque foram 9 anos ou 10 anos no Vasco da Gama. E ele formou uma dupla, talvez das mais vitoriosas lá no Vasco, no Expresso da Vitória, inclusive, né? Veja só, ele pegou... O Expresso da Vitória não é a turma dele. Uhum. Ele pegou o final do Expresso da Vitória. Ele chegou a jogar, acho que uns 2 anos ainda com aqueles jogadores. Uhum. Mas, sem dúvida alguma, foi uma década de ouro do Vasco. Uhum. Com grandes jogadores. E tinha a dupla da zaga ali, que era a dupla de 58, né? Bellini e Orlando. Uhum. E então era um time realmente muito bom. Precisava do gol, mas esbarrou na firme defensiva do Almirante. Porque as pessoas às vezes associam até a estátua que tem homenagem a ele no Maracanã somente a 58 ou a levantar da taça, mas o Bellini já tinha uma história no Rio de Janeiro que era muito forte já, né? Sim, mas não foi por causa disso. Uhum. Veja só, o Bellini e os amigos, nós atribuímos essa estátua que fala: vamos nos encontrar na estátua do Bellini, a estátua do Bellini ficou. Sim. Mas na verdade não é a estátua do Bellini. Ele posou, sim, para o escultor umas 3 vezes. Mas o que é daquela estátua é o corpo dele e o gesto da mão de segurar a taça, mas o rosto não é dele. Porque não era a estátua do Bellini, mas sim para simbolizar a vitória de 58, entendeu? Aí, como ele tinha sido capitão, batizaram, né, como a estátua do Bellini. Em 58, o Bellini foi titular e o Mauro foi reserva. Isso. Depois, em 62, se inverte. Porque o Bellini, nos jogos preparatórios, ele teve uma contusão e não pôde jogar. Então, o Mauro jogou e o time saiu-se bem. Uhum. E o Mauro estava jogando, né,
no time. Quando chegou no primeiro jogo lá no Chile, o Bellini estava apto a entrar. Aí o Mauro falou, não, eu joguei os amistosos, fui bem, é a terceira Copa e última que eu vou participar, não joguei até agora, se não for para eu jogar, eu volto para o Brasil. Aí o Bellini falou, de jeito nenhum, Mauro. 58 eu joguei, você é a terceira Copa, você vai jogar. Essa vez, chegou a sua vez. Então, foi de uma nobreza de espírito, sem dúvida, muito grande. Né? Abriu mão praticamente de jogar uma Copa para... Sim. E o Mauro pôde, então, consagrar-se, jogou e consagrou, né? Amarildo para Garrincha, escorregou e caiu Garrincha. Apareceu Popular, tocou, pôs pela linha de lado. O lateral é da seleção brasileira aos 32:30 da fase final do encontro. Repõe Garrincha para Djalma, atira Djalma, larga o arqueiro, entrou, Vavá, gol do Brasil! A partir dali, eles foram assim tão amigos, que o Mauro dizia, Bellini é o meu irmão de alma, irmão do coração. E ele é louvado, o Bellini, até hoje por esse gesto, porque o que existe hoje em dia, que a gente vê mundialmente falando, é um egoísmo, né? E no caso do Bellini, não. Ele era assim, era de um coração, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, grande, um homem humilde. E aí do Vasco depois ele vem para o São Paulo. Ele veio para São Paulo, então, quando nós ficamos noivos, aí ele queria, porque é muito longe, né, do Rio para Itapira, já de São Paulo a Itapira, a rodovia era muito precária, naquela época já era difícil, mas estaria mais próximo, né, de Itapira. E aí o São Paulo mostrou interesse pelo passe dele, aí ele pediu para o Vasco e tal, né, veio, ele até abriu mão de luvas naquele tempo, né? O jogador recebia não sei quantos de luva, ele abriu uma parte para poder sair o negócio, que ele queria vir para cá. E quando foi para ele encerrar a carreira, o Atlético Paranaense queria levá-lo. Ele, o Djalma Santos, o Atlético Paranaense fez um time assim de quase estrelas mesmo do futebol do Rio e de São Paulo. E convidou o Bellini. E aí o São Paulo foi maravilhoso. Ele falou, Bellini, nós não queremos nada pelo que o Atlético está te oferecendo. É tudo seu. Foi uma coisa assim maravilhosa. Porque o Bellini vem para São Paulo, inclusive quando o Morumbi estava sendo construído. Sim, ainda. Sim, então, e o São Paulo não tinha recursos para investir em jogadores. Então, o São Paulo chegou a ser vice-campeão, mas não foi campeão nos 6 anos que o Bellini ficou jogando, né? Porque eles estavam gastando muito com a construção do Morumbi. Que foi uma grande contratação que fizeram do Bellini, trazer o Vasco para cá, e veio mais um zagueiro, foi o Mauro mesmo ou não? Não, o Mauro tinha acabado de sair, foi para o Santos. Sim. Aí veio o Bellini no lugar do Mauro. No lugar do Mauro. Aliás, o Bellini sempre está atrás do Mauro nos clubes. Por quê? O Mauro começou na São Joanense. O Mauro veio para o São Paulo, o Bellini foi para São Joanense. Aí o Mauro jogava no São Paulo, foi para o Santos, o Bellini veio do Vasco para o São Paulo. Interessante, né? Foi
2 vezes. Agora, na Copa de 62, não, Bellini saiu, o Mauro entrou, foi diferente, ele que veio depois. Sim, entendi. E aí jogou até os 40 anos, então? Até os 39 anos. 39, mas mantinha a forma física? Ah, sim. Depois houve um grupo chamado Os Milionários, em que jogavam os veteranos. Então era Gilmar, era toda a seleção de 58. Sim. Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando não, que era do Rio. Newton Santos, mas o Newton Santos vinha. Garrincha, que estava morando aqui até na Basílio Machado. Garrincha, Zito, Pepe, dos Santos. Aí tinha o Durval também, dos Santos. Eram chamados milionários. E eles saíam, assim, aos domingos e para a cidade interior, então cidades de grande porte do interior de São Paulo, que aniversariavam, então a prefeitura convidava e podia pagar um cachê bom para eles, entendeu? Sim. Então eles gostavam e assim eles ficaram uns 8 anos. Bellini já estava com 58 anos já, sabe? Ele jogou dos 50 aos 58 anos ainda, dessa forma. Mas aí, essa turma mesclava com jogadores mais jovens. E o meu filho teve a oportunidade de jogar num desses jogos com o pai, entendeu? Fazer a zaga ali. O Bellini, depois que ele para, ele se dedica às escolinhas de futebol. Isso. Ele teve uma escolinha por 23 anos no Brooklyn. Depois ele foi treinar. Ele foi funcionário da prefeitura, numa dessas unidades da prefeitura. Era lá no Centro Olímpico, aqui no Ibirapuera. E acho que ele trabalhou 8 anos, e aí ele ficou doente, não foi mais. Como que era o Bellini na vitória, quando ele ganhava? Chegava feliz da vida? Sim, muito feliz. E na derrota muito triste também, né? Teve alguma derrota assim específica que tenha marcado o Bellini? Não. Não teve nenhuma assim que não. Ele sabia já se superar nas derrotas também? Não teve nenhuma. E qual que é o maior legado que você acha que o Bellini deixou para o futebol? Eu acho que é justamente isso, a seriedade dentro de campo. Ele ser conhecido como esse jogador raçudo, porque muitas vezes o jogador ele pode vencer sim, sem o talento, mas pela força de vontade, pela garra, pela virilidade, sabe? E não, hoje está muito, o cifrão interfere um pouco, sabe, nessa coisa de querer vencer, participar, entendeu? Eu acho que o maior legado é isso, a seriedade, a vontade de vencer, a humildade, sabe? Eram os valores que ele tinha e que eu acho que todo mundo reconhecia nele. E você, para finalizar, você tinha contado um pouco do livro que você começou a escrever sobre o Bellini, né? Sim. Qual que é o nome dele? Assim, então, o primeiro, Capitão Campeão, que é sobre ele, que foi o primeiro capitão campeão, por isso, né, o gesto que ele fez e que eternizou, né, a partir daí, esses 60 anos em qualquer modalidade esportiva. Quem recebe o troféu copia o gesto dele, né, faz o mesmo gesto para significar, estou mostrando para o mundo que nós somos vencedores. Era isso que ele queria mostrar. Giselda, muito obrigado. A gente do museu agradece, tá?
você ter nos recebido muito bem aqui e ter falado um pouco do Bellini. O prazer foi meu, né? Até hoje, quer dizer, se eu estou falando é porque ele é lembrado e eu só tenho que agradecer a vocês. Tá, obrigado.